Depois que nós mostramos aqui no Hora 1 o caso do homem que se apresentava como pai de santo na capital paulista, acusado de crimes sexuais, mais duas vítimas falaram sobre os abusos. Elas fazem parte do mesmo inquérito que levou a Justiça a decretar a prisão de Laércio José de Oliveira, que segue foragido. O Alfredo Pérez traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo. Oi, Kovalik, um bom dia a você. Bom dia a você que começa a sexta-feira conosco ligado ao vivo aqui no Hora 1. Laércio José de Oliveira, lembrando que teve a prisão pedida pelo Ministério Público e decretada pela Justiça pelos crimes de importunação sexual e violência sexual mediante fraude. Ele é procurado pela Justiça, pela polícia, porque o pai de santo não se entregou. De que casos nós estamos falando? Casos ocorridos entre 2020 e 2022 em 2 centros de Umbanda da zona leste da capital paulista, inclusive um desses centros fundado pelo pai de santo. Algumas das vítimas relatam que o pai de santo dizia a elas que elas precisavam de uma limpeza espiritual, mas que para isso precisariam ter relações sexuais com Laércio José de Oliveira. Como eu comentei, a Justiça decretou a prisão de Laércio e ele é procurado pela polícia. Nós vamos mostrar detalhes e relatos dos abusos sofridos por 2 vítimas na reportagem agora. Foi durante uma cerimônia que esta vítima diz ter sido convidada por Laércio para uma limpeza espiritual numa sala reservada. Aí foi quando ele me colocou nesse quartinho, falou que eu precisava incorporar, ele já estava incorporado. Ele colocou a mão por dentro da minha camiseta e começou a apertar os seios. Esta outra mulher conta que a ajuda oferecida por Laércio no terreiro virou motivo de cobrança. Ele falou que eu tinha uma dívida com ele e que em um certo momento eu iria ter de pagar a dívida que eu estava devendo para ele. Que aquela ajuda que ele estava me fornecendo tinha um preço, né? As vítimas afirmam que os casos ocorreram entre 2020 e 2022 em 2 centros de Umbanda na zona leste da capital. Um deles fundado pelo próprio Laércio. Pelo menos 7 mulheres denunciaram as atitudes do pai de santo à polícia no início do ano. Com o fim da investigação, o Ministério Público anexou 5 casos ao inquérito e pediu a prisão preventiva de Laércio José de Oliveira por importunação sexual e violência sexual mediante fraude. Para a promotora Nina Pereira Malheiros, o denunciado é um criminoso sexual habitual e que se oculta através de entidade de caráter religioso. Na denúncia, a promotora cita ainda que Laércio, utilizando da sua condição de líder religioso, invocando eventual entidade e problemas espirituais das vítimas, após angariar suas respectivas confianças, teria praticado atos libidinosos contra elas. Começou a apertar. Eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Também tem difícil entender que uma pessoa que eu fui pedir ajuda me usou, entende? A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público nesta semana e decretou a prisão preventiva de Laércio José de Oliveira. A polícia tenta cumprir o mandado de prisão em endereços ligados a Laércio na capital e no interior do estado. A defesa de Laércio José de Oliveira disse que o cliente é inocente e que vai pedir a revogação da prisão preventiva, que considera ilegal. Kovalik, eu volto com você. Obrigado, Alfredo. A gente continua acompanhando esse caso, porque óbvio que ainda requer investigação, não há nenhuma condenação, porém é impossível não dizer que é revoltante ver o uso da fé para cometer esse tipo de crime. Não é a primeira vez que a gente vê, já viu em outros casos, em outras religiões, né? Porque não é a religião, são as pessoas que usam da fé para abusar de outras pessoas. Terrível. Obrigado pelas informações.